Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em nossa sede na rua Cuiabá 146 e na congregação, aonde nós estamos também, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, no bairro da Vila Esperança, às 8h30 da manhã, no mesmo horário, nós estamos ali com a nossa escola bíblica dominical. Essas videoaulas são apenas um subsídio, é apenas uma ajuda, um apoio para você, meu amigo, professor ou professora, ter um melhor compreendimento, abrir a sua visão dentro da sala de aula. Mas é importante que você leia a revista já no decorrer da semana, leia a revista, leia também o livro de apoio, qual eu tenho aqui. É importante você ter esse livro de apoio. Procure um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, isto é muito importante. E não pode esquecer também de ler todo o livro de Esther, todos os capítulos, né? São 10 capítulos, não é muito extenso, assim como o livro de Ruth, né? Que é apenas 4 capítulos. Esther tem 10 capítulos, eu já li todinho, né? E é importante que você leia para você ter a sua visão mais aberta dentro da sala de aula e fica por dentro da cultura, do contexto, porque há um abismo entre nós. Existe um contexto que precisa ser analisado, contexto cultural, contexto histórico, entender os costumes, aqueles costumes daquela nação, o que eles, né, se alimentavam, as leis que regia, porque tem um abismo entre nós, que é muito abismo cultural, abismo geográfico, abismo filosófico, né? É importante nós entendermos, abismo linguístico é uma linguagem diferente, então é preciso nós nos inteirarmos, nos mergulharmos no texto. Então, é importante você entender isso. Não queira ler a revista ou estudar ela no sábado à noite. Não vai funcionar. Amém? Então, vamos lá. Nós tivemos a lição passada, que foi a lição de número 8, que falou sobre o quê? Falou sobre a resistência de Mardoqueu. Mardoqueu, que foi o pai adotivo de Esther, que era prima, se tornou pai adotivo de Esther, uma pessoa que resistiu, ficou na sua posição, não mudou para agradar alguém, não. É uma pessoa que sempre se manteve na sua posição, aonde ele foi colocado. E nós vemos ali, queridos, que Mardoqueu não era um fofoqueiro, mas ele denunciou um mal de Bigtan Teres sobre uma conspiração que eles queriam fazer contra o rei Assuero. E de maneira imperceptível, ninguém quis recompensar Mardoqueu por aquele feito. Ninguém chegou no rei e falou, vamos abençoar Mardoqueu por causa... Não, não, não. Ficou na memória do esquecimento aparentemente. Mas lá do céu, Deus estava vendo aquilo que Mardoqueu tinha feito. E ele foi recompensado por aquilo ali. No tempo certo. Por isso que não podemos ter inveja dos ímpios ou da prosperidade dos ímpios. Talvez você ainda não conseguiu a sua bênção, a sua vitória, mas você vai conseguir no tempo certo do Senhor, porque Deus, ele não é injusto, tá bom? Deus, ele não é injusto para esquecer da vossa obra e do vosso trabalho diante do Senhor. É o que a Bíblia diz, tá bom? A Bíblia diz que Deus, ele não é injusto. Olha aqui, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15,
58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, que tudo aquilo que você semear no reino de Deus, você vai receber. Porque essa é o que? Essa é a lei da semeadura. Essa é a lei da semeadura. Então, não se preocupe, tá bom? No tempo certo, o Senhor vai recompensar a sua vida. E aí, nós trabalhamos, queridos, na lição passada, né, sobre resistência, como que se deu a investigação. O rei Assuero, por mais que ele era uma pessoa má, né? Por mais que ele era uma pessoa orgulhosa, obstinada, ele procurou registrar os fatos. Ele não se deixou levar. E aí eu até me lembro, né, das 3 peneiras de Sócrates. Primeiro, se é verdade, se tem algum benefício ou se tem alguma utilidade. Essas 3 peneiras de Sócrates. Hoje nós estamos vivendo um mundo cheio de fake news no Facebook, no YouTube. Muitas pessoas saem compartilhando, muitas sem saber o conteúdo. E quando vai ver, é uma mentira. Apenas um clique de dedo, você está compactuando com a mentira. E a Bíblia diz, Romanos 1:32, tantos que fazem mais os que consentem. Ou seja, se eu não mentir, mas eu compactuar com mentira, eu estou mentindo a mesma coisa. Então, isso é muito sério, cabe a nós pensar. E nas 3 peneiras de Sócrates, primeiro ele pergunta se é verdadeiro. O que você está falando é verdade? Segundo, tem algum benefício, ou seja, bondade? Tem algum benefício nisso? E terceiro, se é útil, ou seja, vai ter alguma utilidade que você está me falando? Então, se não é verdadeiro, se não tem nenhum benefício, se não tem nenhuma utilidade, então guarda para você mesmo. Fique para você mesmo. E é isso que nós temos que entender, queridos. Então, falamos sobre, né, como que Ramã foi exaltado. E daí, quando ele continuou, né, porque essa inimizade já antiga, continuou demonstrando o seu ódio pelo Mardoqueu, mas também por toda a nação judaica, por todos os judeus. E nós vamos ver hoje que é esse ódio, essa inimizade continua até hoje, até em nossos dias, e por que não dizer até há pouco tempo, né? Nós vamos ver no final aí no tópico 3 já falar do Hamas, né? Do ataque de Hamas à nação de Israel, né? Ali na faixa de Gaza. Então, queridos, isso não é novidade. Isso não é novidade. Essas inimizades continuam até hoje. Porque Israel é uma nação eleita, é uma nação amada, escolhida pelo Senhor. Amém? Mas vamos lá, na nossa lição de número 9, vai falar sobre o quê? Sobre a conspiração. Na verdade, vai continuar a lição de número 8. Vai falar sobre a conspiração de Ramã contra os judeus. Talvez se diz, não, mas o ódio dele, quem fez alguma coisa contra ele foi, segundo ele, né, a briga dele era com Mardoqueu. Mas por que o ódio dele foi alimentado contra os judeus? Mas não é apenas o que Mardoqueu era, mas é o que ele defendia. É a sua nação, é o seu povo. Era um povo diferente, um povo amado, separado por Deus. Então, a lição de 9 vai falar dessa conspiração de Ramã contra os judeus, né? Essa conspiração. Então, queridos, a nossa palavra-chave do nosso tópico 1 vai mostrar, né, sobre essa conspiração que vai girar em todos os tópicos. Todos os tópicos nós vamos ver trabalhar essa conspiração. Mas o que é conspiração? Conspiração quer dizer
É quando você maquina algo em secreto. Também é quando você fica às escondidas tramando alguma coisa ou entre as pessoas. O que é essa palavra conspiração? Nós vamos ver aqui aonde aparece essa palavra na Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 37, e o versículo 18. Quando os irmãos José vê ele de longe, e viram-o de longe, antes de chegar a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Ou seja, lembra que eu falei que conspiração é algo que faz em secreto? Antes de José chegar até eles já conspiraram para o matarem. Então, essa conspiração é isso, quando você maquina algo em secreto, né? Esse acordo em secreto, né? Esse covil, né? Então, é algo que se faz em secreto para o matar, ou seja, é um plano ardiloso. É um plano ardiloso. Olha o Salmo também 138. O Salmo 138 e o versículo de número verso 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Então, uma pessoa soberba, pessoa que quer matar, destruir as pessoas, destruir as famílias, ele é soberbo. Muito bem. O nosso tópico 1 vai falar sobre intrigas e patologias de poder. Quando Ramã foi exaltado ali, colocado ali, em uma posição de liderança ali no rei, né, colocado ali pelo rei, lá em Esther capítulo 3, né, e o versículo 3, olha o que ele vai dizer, lá em Esther capítulo 3, versículo 3. Então os servos do rei que estavam à porta disseram a Mardoqueu: por que transpassa o mandado do rei? Verso 2 vai dizer que Ramã estava na porta, ele queria que as pessoas se inclinassem, prostrassem perante ele. Só que ele não fazia isso, porque ele era um judeu. Um judeu não se curva, não se inclina para prostrar perante homem e nem perante imagem. Mas uns fofoqueiros de plantão foram falar, né? Foram falar para ele que ele estava transpassando o mandado do rei. Ou seja, essas pessoas foram denunciá-lo a Ramã, né? Para ver se Mardoqueu continuava com a sua mesma postura. Só que ele não mudou. Por mais que esses fofoqueiros foram falar ali para Ramã, ele não mudou a sua postura, Mardoqueu. Ele continuou. Ou seja, esses tipos de pessoas que parece que estava fazendo um benefício, aparentemente zelosas, tem pessoas que acham que pela sua fofoca ele vai se promover, quer se promover em cima de uma fofoca, e há muitos que nós vemos em nossos dias, eles acham que vão se promover em cima de uma fofoca que ele faz de alguém. Foi o que esses servos foram fazer. Só que eles se enganaram, porque eles quiseram jogar mais lenha na fogueira, através de invejas, através de intrigas que costumam reinar, né, dentro de grupo social, no meio das pessoas, entre amigos de trabalho. E aí o ponto 2 fala da extensão desse plano, que esse império abrangia, né, desde o rio Indo, da Índia, né, hoje o Paquistão.
que incluía a parte do norte da África até a Etiópia, ou seja, até a região ali do Egito. Veja, esse plano era um plano ardiloso, né? Isso se estendia aproximadamente 4.000 quilômetros. Então, havia em todo esse território inúmeras comunidades judaicas. Havia muitos judeus ali, né? Então, Ramã planejou a destruição dos judeus e todo o reino de Assuero. Esther 3:6. Veja, queridos, que quando o povo veio, né, aquelas pessoas que voltou com Esdras, Zorobabel, que voltou, foram aproximadamente 50.000. Só que nem todos voltaram. Aproximadamente 9.500, né, ficaram ali em Babilônia, na região da Pérsia. Só que eles foram perseguidos por ficar ali. Só que até mesmo aqueles que voltaram para Jerusalém para edificar o templo, para construir, boa parte deles já nem queria construir o templo, já não queria saber. Queria como as suas casas luxuosas. Ou seja, é o secularismo. É o secularismo moderno que nós estamos vivenciando hoje. Muitas pessoas só querem trabalhar, conquistar, trabalhar de dia e de noite, conquistar, empreender, esquece o reino de Deus. Aí vem Ageu e Zacarias trazendo o quê? Trazendo uma mensagem de encorajamento para essas pessoas. Este plano de Ramã, da destruição de todos os judeus, isso incluía os que haviam retornado para Jesus, porque era todos os judeus. Incluía os que haviam voltado para Jerusalém também, né? Então, veja, queridos, como que foi esse plano ardiloso. Incluía aqueles 50.000 que voltaram para reconstruir. Então, o ponto 3 vai falar aqui sobre astúcia e oportunismo. Né? Ramã convenceu Assuero, escondendo a sua verdadeira motivação, que era pessoal. Ou seja, ele fez algo ali, queridos, por interesse. Quantas pessoas, queridos, que querem prejudicar as outras pessoas, prejudicar os seus amigos, por causa de uma motivação pessoal, talvez ele não gosta ou tem uma aversão por certa pessoa, e ele chega a um certo poder, por isso que tem aquele ditado, quer saber quem a pessoa dê poder para ela. Ramã, chegando ao poder, ele abusou do seu poder, abusou do poder de confiança que foi dado, né? E ele quis fazer um oportunismo, que Assuero decretasse a morte de todos os judeus. Só que ele fez ali um sorteio, né? Ele fez um sorteio, ele estava no primeiro mês. E a sorte, queridos, caiu exatamente no último mês. Ou seja, a sorte não estava para ele. Ele não teve sorte na sorte. Porque o último mês seria a sorte caiu no mês de Adar. Ou seja, que é o último mês, que é onde é realizada a festa. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. E aqui, queridos, me veio ao meu coração, esta aula aqui, Provérbios, capítulo 26, olha só. Provérbios, capítulo 26, versículo 27, olha só. O que faz uma cova, nela cairá. E o que revolve a pedra, sobre ele rolará. Ou seja, quem mexer a pedra vai cair em cima dele. Se você está cavando cova para alguém, se você está maquinando, conspirando algo com alguém, cuidado, cuidemos. Porque isso pode cair sobre a minha e a sua vida. Se você está desejando mal para alguém, se você está falando mal de alguém, cuidado. O feitiço vira contra o feiticeiro. Ele fez ali um sorteio, que é por, né, lançar sorte. E estava no primeiro mês. E a sorte caiu no último mês. Ou seja, Deus deu aí mais uns 12 meses aí para os judeus orar,
buscar, confiar no Senhor, jejumar, consagrar, se entregar ao Senhor. E esses 12 meses também, Deus tarda em ir. A Bíblia diz que ele não ira no momento. É a oportunidade que Deus deu para Ramã se arrepender dos seus pecados. Nós tivemos, querido, já a lição passada que Ramã, ele era o Agagita, que é o descendente de Agag. Olha a distância aqui de Samuel até Esther, né? Olha a distância, aproximadamente 1000 anos. E aí você vai perceber que Deus mandou Saul matar aquela geração, né? Usando ali Salomão para destruir todos. Veja que Saul matou Agag. Só que ficou a sua família, ficou a geração dele. Ou seja, ele fez o serviço pela metade. Ali já era algo, é uma justiça de Deus, que sobre algo que ele já havia semeado lá atrás, lá em Êxodo, capítulo 17, os amalequitas, que veio de Amaleque, que é da família de Esaú. Então, que ele já é uma inimizade antiga. Era algo que estava camuflado, aí veio se revelar em Esther, e nós vamos ver que isso continua até hoje. Essas inimizades. Então, Ramã sobre apelar para o ego. Por isso que é preciso liderar com prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Tem pessoas que chegam até a liderança, ou seu pastor, ou seu chefe, ou seu líder, ele chega para falar de algumas pessoas. E elas achando que falando vai estar ajudando a liderança. Mas às vezes é algo pessoal que ela tem com aquela pessoa. E por isso, precisamos filtrar, queridos, tudo aquilo que nós ouvimos. Precisamos tomar esse certo cuidado. Tem pessoas que têm aparentemente boa intenção. E olha que o inferno está cheio de boas intenções. Precisamos tomar certo cuidado. Veja que o rei tirou ali o seu anel, né? E deu a Ramã, ou seja, deu autoridade para ele. Selou com o sinete ali, para ele destruir todos os judeus. Ramã também, a sua família não foi bem ensinada, não foi bem doutrinada, porque até a sua família, Zeres, a sua esposa, foi destruída porque caiu na mesma arapuca que ele, trazendo ali a ideia de fazer a forca o mais rápido possível. Ou seja, por causa do poder da influência. Ramã não tinha boa influência na sua família, não cuidava da sua casa, os filhos. E o tópico 2, que vai falar o quê? A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Pavor e violência ali em todo o Império Persa. Né? Porque a ordem era para destruir, para que matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o mais moço até o mais velho. Né? Ou seja, Ramã destilou todo o seu ódio no texto que ele preparou. Mas não temos assim um motivo de Mardoqueu, coisa errada que ele fez. Apenas não quis se encurvar. Porque isso, dentro da cultura persa, isso não existe. Porque os egípcios, né, já tem vários deuses. Os persas só é 2 deuses, que é o deus do bem e o deus do mal. Não tem esse, né, costume. Então, veja que lá no Egito fizeram ajoelhar diante de José. Então, não há nada de mal que ele fez. Talvez você diz, fulano está me perseguindo, mas você procura algum motivo, você não acha. A pessoa tem um ódio, uma aversão sobre você. Ou talvez é um preconceito, né?
Houve bebida, confusão e tristeza, né? Nos moradores de Suzã ali. Houve um sistema de correio que as notícias, né, foi correndo o mais rápido possível, cartas enviadas em cada província, né? Confusão total ali, né? Mardoqueu entrou então em profunda tristeza. Isso abateu a vida de Mardoqueu. Rasgou seus vestes, colocou pano de saco, clamor, gritos, a amargura, né? Esther também ficou muito aflita. E os judeus também. Então, tanto Mardoqueu, tanto os judeus, ou seja, uma tristeza total, ou seja, uma aflição terrível, né? Houve algo esdrúxula, ou seja, algo incomum, algo estranho acontecendo. Algo esquisito estava se movimentando ali no Império Persa, né? Então veja, só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Tem tudo que temos que entregar na mão de Deus. Tudo temos que entregar na mão de Deus. Temos que confiar no Senhor. Se você está aflito, né? Ore ao Senhor. Busque ao Senhor, porque Ele vai fazer justiça. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. E o ponto 3 fala de crise e clamor. Esse decreto tirou a tranquilidade de todos os judeus e levou a buscar socorro divino, ou seja, eles foram buscar socorro aonde? Do Senhor. É onde que diz o Salmo, né? O Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como em monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja que aqueles que decidiram ficar ali no Império Persa, eles foram perseguidos, né? Eles foram perseguidos. E esse decreto aqui era para aqueles também que voltou para Jerusalém, porque era todos os judeus, né? Então, o que temos que fazer? Temos que buscar o Senhor, em meio às perseguições, às afrontas, violência. Temos que orar. Como Esther, Mardoqueu, os judeus fizeram ali, orar, jejumar, buscar o Senhor. Orar antes é dependência. Orar sempre é comunhão. Orar depois é gratidão. Anote aí, hashtag. Orar antes, dependência. Você está dependendo de Deus. Orar sempre é comunhão, como diz 1 Tessalonicenses 5,17. Orar e sem cessar. Orar depois é gratidão, agradecer a Deus. Muitas pessoas hoje usam desculpas que não tem tempo para orar. Mas Daniel comandava ali 120 províncias, 127 províncias, né? Lá em Daniel, no seu capítulo 6, você vai ver. Será que Daniel era muito ocupado ou não? Constituiu, né, Dário, o reino sobre 120 presidentes, né, 120 províncias ali, que estiver sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, do quais Daniel era um deles, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, Daniel, sendo um desses presidentes ali, cuidava dessas províncias ali, ele era um homem muito ocupado. Só que essa muita ocupação não fez ele deixar de orar e buscar o Senhor. Então, vamos orar e buscar o Senhor. E o tópico 3, que é muito importante, você, como eu já disse, leia o livro. Por quê? Vai falar sobre o antissemitismo, ou seja, é uma hostilidade contra os judeus. É um ódio contra a nação, contra as pessoas. Israel, em 1948, voltou para sua pátria, mas as perseguições continuou, né? Continua. E aí tem o antissemitismo nacionalista, ou seja, com a nação, e também o racial,
é o antissemitismo racial. Nós tivemos ali, recentemente aqui agora, a guerra, a Rússia atacando a Ucrânia, a qual era um lugar que tinha muitos judeus ali. Esses ataques violentos, queridos, né? Porque vamos dizer as muitas guerras, as muitas perseguições que Israel enfrentou. Haja vista, parte desses extermínios, dessas perseguições, foi por causa da sua rejeição. Mas não podemos descartar que é porque eles têm uma promessa do Senhor. Então, nesse livro de apoio, você leia lá vai falar sobre o Holocausto, sobre a Inquisição, sobre as muitas perseguições de Israel, que não é de hoje. Porque o ponto 3, o tópico 3, vai falar sobre o antissemitismo de hoje. Recentemente aí nós tivemos um ataque ali, né? Porque o país vive em sinal de alerta. Houve ali, no dia 7 de outubro de 2023, esse ataque do Hamas, a nação de Israel, ali na faixa de Gaza, atacar em terra, em ar, em mar, né? Deixando cerca de 1.200 mortos e levar mais de 200 pessoas reféns. Israel então vai contra-atacar, né? Porque se você vai atacar um filho de um pai vai defender o seu filho, ela vai se defender, invadindo ali a faixa de Gaza para neutralizar esses ataques e libertar, né, ali os 240 reféns. Mas esses ataques continuam. Essas guerras não é de hoje. Isso é o que nós chamamos, que é o antissemitismo. Um ódio contra a nação de Israel. E o antissemitismo nacionalista. E também racional. Tudo isso por causa do quê? Por causa do preconceito. Não podemos ter preconceito, queridos. Não podemos ser preconceituosos. Talvez é considerado como hereges, como inimigos. Não, queridos. Muitas vezes são coisas pessoais, são preconceito. Culpando Israel por causa da economia, que não foi bem. São conflitos por terras. Tudo conflito por coisas que vão ficar aqui na terra mesmo. E nós sabemos que Paulo diz, a nossa cidade está no céu, não podemos se prender aqui, armar a nossa barraca aqui na terra. Temos que ser desprendido. E esses ataques contra a nação de Israel, além de ser ataques ideológicos, são ataques genocidas. Esses conflitos já veio lá de Abraão, por causa de Abraão, teve relacionamento também com Agar, né? Que aí surgiu os árabes, então são conflitos. São coisas que já vêm lá de trás, são brigas antigas. Isso não é novidade, nada é novidade. E essas guerras, elas vão continuar até a volta do Senhor Jesus. Porque os dias são maus, os dias são de trevas, os dias estão tenebrosos. Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos confiar no Senhor. Então, o que nós vemos nessa lição aqui foi essa conspiração de Hamã contra os judeus. E essa conspiração de Hamã poderia ser trocado o nome por outra pessoa. Poderia ser o Hamas hoje. A conspiração do Hamas contra os judeus. Mas a igreja do Senhor, nós seguimos. Porque talvez ser cristão, você já é inimigo. Porque nós não somos aqui do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos aqui. Então só de você levantar a mão e aceitar Cristo, você já está em ataque, já está em conflito com o mundo. Mas com isso nós vamos vencendo a cada dia de fé e glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, em nome de Jesus. Amém.